Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Tá excelente o som aí, ó. O retorno, aqui tá muito bom. Pode deixar do jeitinho que já configurou. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Nós estamos, graças ao nosso Deus, no segundo versículo. E hoje nós vamos estudar um dos maiores eventos do Novo Testamento e algumas características dessa igreja. Essa igreja que não é uma igreja perfeita. Já falei aqui na introdução. Muitos falam assim: pastor, eu tenho saudade da igreja primitiva. Falei aqui que a igreja primitiva tinha muita mentira, muita imoralidade sexual. Então, descarte esse pensamento de que a igreja perfeita era a igreja primitiva. E já coloco novamente como forma de introdução da semana passada, dizendo que a igreja primitiva foi uma igreja para aquele momento. Hoje, a igreja que Deus preparou para você chama-se Assembleia de Deus Águas Claras, onde Deus te colocou, onde Deus fala, onde tem alimento sólido. Um de vocês já desse falou aqui, falou: pastor, acho que foi o presbítero Sérgio, nessa igreja ninguém morre de fome, né, pastor Laci? A gente está aqui diariamente ministrando a palavra do Senhor. Vamos lá, então, aperte o cinto aí, porque hoje também Deus irá falar de uma forma poderosa. Atos capítulo 2, aqui nós vamos falar da descida do Espírito Santo. Nós vamos falar hoje mais sobre o legado dessa igreja, tá bom? O legado de uma igreja que cresceu, e você que pega esses princípios, aplique, irmão, na sua empresa, aplique esse princípio na tua família, na tua vida, sobretudo na tua vida espiritual. Princípio bíblico, você aplica, é um sucesso total. Aplique esses princípios aí, anote. Eu tenho certeza que Deus irá falar contigo, amém? Capítulo 2, verso 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, diga-se comigo, reunidos no mesmo lugar. Anote isso no seu coração, porque isso aqui é uma característica de uma igreja, da igreja que cresce, é uma igreja em unidade. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas como por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso aqui é como Deus trata de forma individual os seus servos. E todos foram cheios do Espírito Santo, no singular, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E aí nós vamos aqui, direto por 14. Pedro, porém, aqui eles questionam, né? Olha, 9 horas da manhã, será que eles estão falando essas línguas porque eles estão bêbados? O verso 14 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé. Olha essa expressão aqui, ela é muito importante na Bíblia, pondo-se em pé. Nós vamos olhar várias vezes o filho pródigo se colocou em pé. Deus queria falar com Ezequiel, ele fala: põe-te de pé e eu falarei contigo. Existe a nossa parte quando Deus quer falar conosco, colocar-nos de pé. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta ainda, vamos aqui traduzir, 9 horas da manhã, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Agora preste atenção, diga comigo: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, diga comigo, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Diga assim: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, no plural, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais debaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue
antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será, todo aquele que invocar o nome do Senhor será, o verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, diga assim, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas horas, verso 47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diga comigo, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja, craseado, o A é craseado à igreja, aqueles que gostaria de salvar. Amém? Sente glorificando ao nome do nosso Deus. Meus amados, eu olho aqui, quando eu olho para Atos dos Apóstolos, só de ler o capítulo 2, esse capítulo 2, esses versos aqui, já dá vontade de falar em línguas. Quando nós falamos desse dom do Espírito Santo de Deus, quando falamos do dia do Pentecoste, um cumprimento do Velho Testamento, mostrando que a Bíblia ela é legítima, tudo que tem na Bíblia gera proveito, mostrando o crescimento de uma igreja, o legado de uma igreja que cresce. Mas, amados, então nós vamos para alguns pontos aqui. Claro que eu não pretendo esgotar, porque quem sou eu? Eu sempre falo, e quando nós temos um curso de teologia aqui, pastor Claudeci, que a Bíblia, ela é parte da revelação. Às vezes a pessoa fala, olha, a Bíblia é a totalidade da revelação de Deus, presbítero Sérgio. Mas nós entendemos que não tem como colocar num livro a plenitude da revelação que Deus tem para nossas vidas. E isso é bíblico, está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia, ela é parte da revelação de Deus, é o nosso manual. E quando eu olho aqui para esses princípios que geraram um grande crescimento, existe uma ordem de concatenação aqui, irmãos, muito presente, todas as vezes que ele fala, olha, aconteceu assim, eles fizeram dessa maneira, e o Senhor acrescentou 3.000. Aconteceu dessa maneira, eles viviam em oração e comunhão, e o Senhor acrescentou multidão. Você vai ver nisso. Todas as vezes que Deus dava, e o Espírito Santo dava uma estratégia, e eles cresciam. Assim também, aplique isso na sua vida. Deus, Ele é um Deus de estratégia, de ideias. Meus irmãos, quando nós temos aqui por primícia a presença do Espírito Santo de Deus, eu não sei se já aconteceu com você, você está ali em oração, como esses homens estavam, unânime em oração, na perseverança na oração, e Deus, o Espírito Santo ia conduzindo para a estratégia. Foi você, Manel, que mandou, dizendo que passou no concurso? Foi você? Então, há tempo atrás, está ali a irmã Zé, passou no TJ, glória a Deus por isso, que Deus abençoe, vai dar o testemunho, Deus vai completar essa vitória na sua vida. Mas você começou aqui na igreja recentemente, não foi, Manel? Começou, fez gabinete, e o Espírito Santo tem certeza que lhe conduziu, porque não é fácil nesse curso que você passou, não é um curso médio, curso superior, e Deus lhe conduziu, e através do Espírito Santo, para você fazer essa prova e passar. Irmãos, é por isso que nós devemos ser guiados por esse Espírito Santo que nós vemos aqui no livro de Atos. Então, quando eu olho para a identidade, quando eu olho para essa igreja de Atos, uma igreja que cresce, repita comigo, uma igreja que cresce, é uma igreja que tem, sobretudo, diga, identidade. É uma igreja que tem identidade. Antes do cristianismo, observe o fato histórico, é importante, antes do cristianismo, como é que se dava a legitimidade de um povo? Geralmente era por raça e por questões de natureza, onde aquela pessoa morava, então ele herdava aquela religião, seja na questão racial, então eles eram criados num clã, numa família, e eles herdavam aquela cultura. Não existia uma identidade, não existia uma uniformidade, até o cristianismo, meus irmãos, porque quando eu olho, logo para o versículo 1 vai falar assim, e cumpriu-se o dia do Pentecoste, e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todas as vezes lá em Atos, e eles estavam reunidos com o mesmo propósito, a mesma visão. Então, aqui, meus amados,
Observe algo, o quanto é importante uma família unida, uma família que tem uma visão. Eu já falei para vocês, a origem da palavra divisão são duas visões. Não dá para o marido olhar para um lado, eu quero um apartamento. A mulher, não, eu quero uma casa. Eu quero viajar para Perinópolis, eu quero ir para Caldas Novas. Não tem como. Eu aconselho sempre, vamos orar. O que é que você quer? O homem vai perguntar, você cavalheiro, homem, onde você gostaria de passar férias, onde você gostaria de viajar, porque isso aqui é importante, família que está presente. Está aqui o pastor Laci, que foi para Miami esses dias, não foi, pastor Laci? Levou a irmã Maria, voltou com um sorrisão na boca, meu irmão, que já nem queria mais voltar. Isso é bom, mas nós temos que ter a mesma visão, porque se você tiver dentro de casa duas visões, o nome disso é divisão. Então, é visão para orar, é visão aqui, nós pastores aqui da diretoria da igreja, chamam, ele falou, olha, nós vamos trabalhar na mesma visão, nós vamos meter a cara no som, vamos fazer isso, porque a visão, a unidade, a identidade, essa visão única, vai fazer, irmãos, com que esse milagre, quando nós temos a mesma visão, a mesma colaboração, quando nós temos ali a mesma oração, no mesmo sentido, no mesmo propósito, é muito mais fácil você chegar, porque se você tem uma visão para a direita, e o outro puxa o cabo para a esquerda, você pode até chegar, mas você vai chegar com mais dificuldade e mais tempo. Então diga, uma única visão era uma característica, eu nem coloquei isso aqui, tá? Porque eu estava falando de identidade, mas uma característica dessa igreja, um legado que essa igreja primitiva deixou, é um legado de uma mesma visão, onde, então o que é que eu aprendo? Onde há uma mesma visão, diga comigo, há também crescimento. Aprenda isso, igreja. Então, se una. Mesma visão, uma família que cresce, é uma família que tem a mesma visão, mesmo propósito. O que é que nós queremos daqui a 5 anos? O que é que nós queremos daqui a 10 anos? O que é que nós queremos para o segundo semestre? É isso, e vamos trabalhar. Eu estou falando por experiência própria, Thalia, minha esposa, nós trabalhamos sempre na mesma visão. Então, antes do cristianismo não havia essa identidade religiosa, bem distinta, né? Uma vez que a religião era simplesmente o aspecto de identidade étnica ou nacional. Aquilo que eu falei para vocês. Então diga comigo, uma igreja que cresce, possui uma identidade. A pior coisa, irmãos, é você chegar numa Assembleia de Deus. Eu bato muito nisso, né? Mas eu gosto. A pior coisa é você chegar numa Assembleia de Deus e falar, olha, essa Assembleia de Deus não canta o hino da harpa. Essa Assembleia de Deus tem fumaça. Essa Assembleia de Deus não fala de oração, não tem doutrina. Essa Assembleia de Deus... Você fala assim, uai, isso aqui é a Assembleia de Deus ou é a Church of God in Christ? Ou então, isso aqui é a Black Church? É ou não é? Você fala assim, olha, essa aqui é Assembleia ou essa aqui é uma igreja, é uma discoteca, é uma boate? Então, você não se sente seguro, não traz uma segurança espiritual. Se você, amados, a pior coisa é um ser humano sem identidade. A pior coisa é uma igreja sem identidade. A pior coisa é uma igreja sem propósito, sem identidade. Uma empresa, olha assim, você passa naquele dia, aquela empresa está numa identidade. No outro dia, muda a logomarca, muda tudo, uma identidade. Você se sente seguro assim? Se sente? Não se sente seguro. Mas quando eu olho para a igreja primitiva, inaugura-se na humanidade essa palavra chamada identidade. Todos que criam estavam juntos. Eles tinham tudo em comum, eles caminhavam no mesmo lugar, eles tinham essa identidade. Quem entendeu isso, diga amém. Além da identidade, também esse versículo vai falar de unidade, diga unidade. A igreja primitiva, ela era multirracial também, meus amados irmãos. Então, tinha gente que eram judeus nascidos fora, e tinha os judeus nascidos dentro, tinha pessoas de aldeias, de outras aldeias, mas ali eles conseguiram o evangelho, ele deve ser essa força que nos une. Pastor, o que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Vai ter oração? O que é que eu posso fazer? Isso aqui, irmãos, entre nós, na nossa casa, isso é muito importante. A unidade, além da visão, além da identidade, a unidade.
quando olha para nós temos a mesma unidade. O cristianismo, olha, a unidade, ela possui uma força, irmão. Quando você percebe alguém empurrando o carro, eles estão ali na mesma unidade, naquela mesma direção, você dá um negócio em você, porque você quer lá empurrar também, não é? As pessoas que andam em unidade, estão trabalhando para abrir um projeto, têm um sonho, estão ali numa unidade juntos, você parece que quer fazer parte daquilo, você quer se sentir pertencente àquele projeto. Quando eles então inauguram Jesus ali, a igreja primitiva, eles olham, eles tinham a mesma visão, a mesma identidade, diga comigo, a mesma unidade. Isso aqui é maravilhoso. Número 3, em cada alma, diga comigo, havia temor, diga temor. Meus irmãos, quando eu olho para muitos exemplos da igreja de Antioquia, a igreja de Éfeso, eu vou ver aqui que ali cresce, imagina uma sociedade, aquela sociedade daquela época, então uma igreja que cresce, repita comigo, uma igreja que pratica o perdão e a conciliação. Meus irmãos, não existe evangelho sem perdão e sem conciliação. Não existe cristianismo, não existe igreja que cresce. Todos nós, observe isso aqui, é importante para o teu amadurecimento, pai, mãe, todos nós, diariamente, passamos por afrontas, passamos por aquele sapinho que a gente engole, aquele sapo médio, aquele sapo grande que eu falo para vocês. Todos nós, não é exclusivo. Eu quero dizer para vocês, para que crie maturidade no teu coração. Nós conversávamos sobre isso outro dia. Você foi afrontado e você usou o quê? O fruto do Espírito, não foi? A paciência. E eu falei, Marcelo, isso não é contra você. Isso é um problema da pessoa, não é contra a flechada, não é contra. Mas, irmão, nós precisamos carregar a prática da conciliação. Não existe cristianismo se você não ceder. Casal, igreja, não existe, irmão, casamento feliz se não ceder. Muitas das vezes a minha esposa vai e cede, muitas das vezes eu vou exceder, às vezes a Duda, a minha filha que está ali, até com os meninos, olha, eu vou, aperto eles até um pouquinho, para escovar o dente, para tentar alguma coisa com eles, mas quando eu vejo, falando, agora é minha hora de ceder. E quantas vezes nós temos perdido, irmãos, a nossa comunhão com Deus, porque nós não conseguimos colocar em prática a conciliação e o perdão. A igreja primitiva, eu coloquei aqui, em uma cultura de vergonha e honra. Imagina essa cultura, na qual havia a expectativa de vingança. Isso era inédito. Você lembra que eu preguei aqui do início, que tinha a lei, como era o nome daquela lei, pastor Claudeci, que era olho por olho, dente por dente, tabelião, olho por olho, dente por dente. Então, nós tínhamos aí uma cultura da vingança. Fez comigo, eu vou fazer. Até você vê lá, né? Até para Deus alcançar ali o Velho Testamento, não tinha uma espécie de pagar ali o gado, que se coisava, você pagava tantos gados, e se alguém pegasse a ovelha, você pagava. Então, ali foi adaptado para aquele contexto. Mas hoje, amados, hoje que nós temos um outro entendimento, hoje que nós temos um outro nível, que Jesus veio e nos ensinou a conciliação, Jesus nos ensinou o perdão, nós precisamos, para crescer em qualquer área da nossa vida, maturidade, dentro da nossa empresa, nós vamos precisar perdoar muito. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos uma contagem, Senhor, quantas vezes então nós devemos perdoar? Aí Jesus fala, uma vez, é isso? 7 vezes? Não, mas 70 vezes 7. Isso aqui é um princípio. Não vá colocar na conta e colocar lá 736, então eu vou perdoar minha esposa, depois disso acabou. Não, misericórdia. Isso aqui é um princípio. Jesus está dizendo, você vai precisar perdoar muitas e muitas vezes, para que você cresça em muitas áreas. Você vai precisar praticar a conciliação e o perdão. Diga comigo, igreja que cresce, família que cresce, pratica então o perdão e a conciliação. Número 4. Amados, nós aprendemos com Jesus, lá em Lucas, no capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Quando eu olho para o legado dessa igreja, até essa comunhão aqui, ó,
quando eu olho para o legado, eu vejo que a igreja primitiva, um dos princípios, por que cresce uma igreja? Por que cresce uma família? Por que cresce uma empresa? Por conta da lei da semeadura. Era uma empresa, era uma igreja, seja uma família, que, amados, estendia a mão aos mais carentes. Talvez você nem saiba disso, que Deus tenha te abençoado, porque você estende a mão. Se você não estende, deixa eu te falar uma coisa, o teu salário não é só para ti, não é só para a sua família sanguínea. Estenda como igreja. Você quer ser abençoado? Está aqui um segredo da igreja. A palavra do Senhor diz que eles vinham com seus bens, eles depositavam ali aos pés dos apóstolos seus bens, eles estendiam. Amado, eu vejo o exemplo de Lídia, que constrangeu Paulo ali com o seu amor, com a sua servidão. Eu vejo ali Paulo sendo constrangido com esse espírito de servir, o serviço, sobretudo as viúvas. Nós vemos a preocupação da igreja primitiva com as viúvas. Será que isso também arde no nosso coração, irmãos? Isso aqui é um princípio. Estenda a mão aos mais necessitados. Era algo sem precedente na história. Tem até um livro, eu não consigo traduzir aqui, mas é mais ou menos a filantropia cristã primitiva, mais ou menos a tradução. Vai dizer que durante algumas epidemias urbanas, os cristãos, eles normalmente não fugiam da cidade. As pessoas, tinha uma epidemia, você imagina que a epidemia sempre existiu, né? Vocês sabem disso, principalmente nessa época. Então surgiu uma epidemia, os cristãos ficavam lá, cuidando das pessoas, estendendo as suas mãos, e sarando em detrimento das suas próprias vidas. Olha esse exemplo, amados, para nós. Olha esse exemplo. O cristianismo é isso, é se doar, é doar o nosso tempo, é doar muitas das vezes o nosso patrimônio, é doar a nossa oração, o nosso joelho. Vocês sabem desse pastor aqui, irmãos, o quanto eu, minha esposa, falo, e não só tento falar, mas como também tento praticar a oração em prol de alguém, ajuda. O pastor Neves me conhece, o pastor Laci me conhece, a gente aqui, irmãos, precisando de ar-condicionado, aí adoece alguém, fala, olha, vamos tirar do ar-condicionado, só vai dar para comprar o ar-condicionado depois que a gente fizer o tratamento do fulano. O outro está pedindo uma cesta básica, o pastor fulano de tal, está ali, o João está ali também hoje, o João, e o João fala, pastor, nós não era para comprar tal coisa para a igreja, não, mas essa pessoa está precisando, irmãos, e Deus não tem deixado faltar na nossa igreja. Deus não tem deixado faltar. Então, uma igreja que cresce, um dos exemplos maravilhosos de cristianismo, que foi deixado um legado, diga comigo, nós estamos falando sobre a igreja primitiva e seu legado milenar. Um dos legados é que o cristão, ele deve estender-se as mãos. Não é porque Deus vai nos abençoar, porque Deus vai nos abençoar, irmãos. Deus certamente, mas eu não estendo a mão a alguém para nos abençoar, porque isso aqui é um princípio. Nós temos a característica, a identidade de uma igreja, ela passa por uma igreja generosa, uma igreja abençoadora, uma igreja que marca vidas, que nós possamos, em nome de Jesus, sermos, melhorarmos ou continuarmos sendo uma igreja que marca verdadeiramente vidas, casamentos. O 42, o verso vai dizer que eles perseveravam, diga comigo, perseverança. Eles perseveravam, diga comigo, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui é muito interessante. Uma igreja que cresce é uma igreja fiel às craseadas escrituras. Uma igreja que cresce, uma família que cresce. Você quer crescer nos aspectos, essa igreja, eles perseveram. Diga comigo, perseverança. Essa palavra, amados, ela aparece em alguns momentos na Bíblia. Mas eu vou lhe falar que o segredo, o grande segredo, a grande chave que Deus nos dá aqui através dessa palavra é justamente essa estratégia. Essa palavra foi colocada aqui não à toa. E eles não eventualmente oravam. Está escrito aqui, eles buscavam a doutrina, não. Eles perseveravam continuamente, diuturnamente,
na doutrina dos apóstolos. Deixa eu falar algo para você, muitos vão me criticar. Hoje não existe mais a figura do apóstolo. Às vezes pode vir um apóstolo aqui se denominar, vocês vão ver, eu vou chamar de pastor. A nossa igreja, ela é uma igreja apostólica, mas não tem, se vocês quiserem me nomear apóstolo, você já sabe que não vai ter apóstolo aqui na igreja. Porque a nossa igreja ela é apostólica, por quê? Você vai aprender isso hoje por conta da doutrina dos apóstolos, e não porque o pastor agora virou o apóstolo Neves Antônio. Pode isso, pastor Ferreira? Pastor Ferreira já está ficando vermelho ali, só de imaginar. Então a nossa igreja ela não é uma igreja, ela é uma igreja apostólica, sim, nossa igreja é apostólica. Mas ela não é uma igreja que tem... Vocês entenderam essa diferença, sim ou não? Aí vai falar aqui que perseverar na doutrina dos apóstolos, uma igreja, amados, que ama as escrituras. Por isso que eu falo, a nossa igreja, ela permanece na identidade. Se é uma igreja legítima da Assembleia de Deus, você vai lá no Rio de Janeiro, nas suas férias, você vai entrar lá, ver o hino da harpa, uma leitura oficial e uma pregação, a doutrina da palavra de Deus sendo ministrada, ardendo no teu coração, você aprendendo, aleluia, mais e mais com a doutrina, amante, uma igreja que cresce. Às vezes as pessoas perguntam, mas na pandemia a DAC cresceu, toda vez pessoas vêm aqui, irmãos, e vocês sabem disso, pastores como algumas batistas aí, vieram aqui, pastor Cláudio se lembra disso. Muitas igrejas criaram a tarde da bênção e tentaram fazer a tarde da bênção e fecharam a tarde da bênção, e outras estão abrindo a tarde da bênção. E a nossa tarde da bênção, para a glória de Deus, é uma tarde muito abençoada. E aí as pessoas, mas qual é o segredo, irmãos? Nós temos intercessoras aqui que estão em jejum. Nós temos o ministério de louvor muitas das vezes em jejum. Nós temos aqui na tarde de milagre, não é só movimento, nós temos 40 minutos de doutrina, palavra de Deus legítima, genuína, é pregada aqui. Então, e nós temos a oração, nós temos a comunhão, o partir do pão, a perseverança em todos esses anos, justamente nesse princípio aqui da palavra de Deus. Amém? E aí fala assim, perseveraram na comunhão, também. Você que se sente uma ilha e fala assim, eu me dou bem muito com a minha família, o que importa é a minha família. Eu não sei muito bem lidar com as pessoas. Eu te aconselho como igreja, a aprender esse princípio aqui, irmãos. Você não foi feito só para cuidar da sua família. Às vezes uma pessoa senta ao seu lado. Muitas vezes as pessoas sentam no nosso lado e a gente consegue expulsar a pessoa. Olha, não está de saia. Olha, está de chinelo. Está de bermuda, cabelo está pintado de amarelo. E nós muitas das vezes, eu não, né? Sério, eu não pinto o cabelo. Mas às vezes a irmã pinta o cabelo de preto, a outra não pode pintar o cabelo de louro. Eu não entendo isso, que a cor é pecado. Então, amados, eles permaneciam ali na doutrina da comunhão, a perseverança. Não esqueça que o nosso relacionamento ele é horizontal e vertical. O nosso relacionamento precisa ser horizontal e vertical em todas as áreas da nossa vida. Nós temos um relacionamento vertical com Deus, glória a Deus por isso, mas nós ainda estamos na terra, precisamos valorizar os relacionamentos horizontais, é bênção, nós estamos colhendo, quando nós tratamos bem o pastor Hugo, quando nós tratamos bem a irmã que filma, a irmã da Guimar, o baterista da igreja, glória a Deus, você está perseverando, no momento de comunhão, de amor, no relacionamento também horizontal, e Deus se agrada quando você é uma pessoa que busca também, além de um relacionamento vertical, você também busca o relacionamento horizontal. Quem entendeu isso, diga amém. Mas além disso, eles perseveraram na doutrina da oração. Essa palavra, amado, oração, ela aparece cerca de 370 vezes, mais ou menos, na palavra de Deus, na Bíblia. A oração, ela sempre vai continuar sendo a nossa maior ponte. Já que o pastor Claudeci gostou desse negócio de ponte, Deus colocou no meu coração de novo aqui, pastor Claudeci. A nossa oração vai continuar sendo a ponte com o céu. A nossa oração vai continuar sendo o nosso laço. Vai ser o telefone do céu, quando a gente cantava quando eu era criança, é a
oração. Vai continuar sendo: Senhor, hoje pela manhã eu saio para trabalhar. Eu continuo orando, perseverando na oração. Eu peço que o Espírito Santo de Deus me dirija. A oração, então, amados, é a nossa conexão com as regiões celestiais. Nossa conexão com o Pai, nossa conexão com o Filho, nossa conexão com Espírito Santo. É também através da oração que nós vamos, diga comigo, ouvir a voz do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Amados, essa igreja é uma igreja que perseverava na doutrina, na oração, no partir do pão, na comunhão, mas ela perseverava na oração, orava. Muitas das vezes aqueles homens estavam orando e Deus dava o direcionamento. Aleluia. Nós precisamos orar, mas eu vou te dar uma chave aqui. Eu estava conversando ontem isso com uma pessoa. Falou: pastor, como é que Deus lhe dá a mensagem? Como é que Deus lhe dirige? Eu falei assim: você quando ora, você só ora, Senhor, amém, levanta e vai embora. Eu falei: nunca mais faça isso. Muitas das vezes a minha esposa vai me pegar e ela me pega. Depois que eu acabo a oração, eu falei: Senhor, agora é a sua vez de falar comigo. E você fica ali, amados. Muitas das vezes você vai ver só um silêncio. Mas será que você tem ouvido a oração, a perseverança na oração? Não esqueça, não é um monólogo, mas é um diálogo. Deus vai te dar estratégia, o Espírito Santo vai te dar estratégia. Durante a oração, muitas das vezes você está orando e pá! Deus te deu uma estratégia, mas às vezes, quando você ouvir a voz de Deus, quando você estiver ali no momento de oração: Senhor, eu preciso de uma resposta, mas você não deixa o outro falar, irmão. Você não deixa a ponte do diálogo. Só você quer falar e você acaba a oração: vou dormir. Como é que você quer que Deus fale com você? Eu estou te dando aqui uma chave. Fala: Senhor, fala comigo. E aí o Senhor fala: deixa eu falar. Muitas das vezes com a gente, está falando com você. Deus quer falar conosco, mas muitas das vezes nós não estamos deixando, nossas atitudes não deixam reverberar a voz do Espírito Santo. Então guarde isso, é um ensinamento da palavra de Deus. Uma igreja que cresce, diga comigo, uma igreja desapegada aos bens materiais. Meus irmãos, isso aqui é uma chave. O verso 45 diz: vendiam as suas propriedades, bens, distribuiu os produtos entre todos eles, à medida que alguém tinha necessidade. Sabe, amados, uma igreja que vai crescer, uma família que vai crescer, o ministério que vai crescer, é uma família, é uma igreja que não é apegada. Irmãos, ao longo do meu ministério, eu até não me acho tão novo, tenho 43 anos. Eu tenho visto igrejas, infelizmente os pastores estão aqui. Vocês sabem aquela igreja que só entra oferta, só entra dízimo e passa ano? Não estou criticando ninguém aqui, tá, irmãos? Eu estou falando da nossa realidade aqui, os pastores, que nós temos coragem aqui nessa igreja. Nós não somos apegados. Mas pastor, o senhor pode ser trocado. Pastor, o senhor vai deixar isso aqui tudo bonitinho, daqui a 10 anos o senhor aposenta, daqui a 20 anos, e aí vem outro pastor e pega tudo pronto. Não, amados, o nosso compromisso é com o reino. O nosso compromisso não é apegar as coisas, as caixas boas, ao telão, porque isso aqui é ser mesquinho com o reino do céu. Nós devemos trabalhar, aprenda isso. Seja na sua casa, aplique isso na sua empresa, aplique isso, esse princípio. Não seja apegado. Uma igreja que cresce não é uma igreja apegada. Deixa guardado esse dinheiro. Meu Deus, eu só vou comprar um ar-condicionado quando nós estivermos sobrando. Se a gente fosse fazer assim, pastor Neves, a gente estava até hoje com a fachada caindo da igreja. Exerça a sua fé e não seja apegado. Não seja, amados, tudo o que acontece, irmão Marcos sabe, está ali. Tudo que nós aqui, o telão que nós tínhamos aqui, eu falei: pastor Adilson, o senhor vai ganhar um telão novo, o senhor vai ganhar 100 cadeiras novas que desocupou aqui. Tudo que nós não vendemos as coisas aqui para juntar dinheiro para comprar outras, não. Nós não somos uma igreja apegada às coisas materiais. E eu falo para vocês, isso aqui é um grande segredo, irmãos, da prosperidade, da bênção. Onde Deus ordena a bênção é aqui, porque nós não somos apegados a bens materiais.
Quem entendeu isso, diga amém. Atos capítulo 4, 34, diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Eu lembro aqui muito de Ananias e Safira, né? A gente fala assim, a igreja ideal era a igreja primitiva. Ananias e Safira, eles fugiram essa regra. Então, lá existiam os mentirosos na igreja primitiva, irmãos. Tire isso da sua mente, que eu tenho saudade da igreja primitiva. Não, meus irmãos, a igreja primitiva tinha suas falhas. Tinha mentiroso lá, Ananias foi, vendeu. Aí tem um estudo que fala, né, sobre Davi, uma comparação, e Ananias e Safira, a comparação do pecado. Um foi fulminado com a sua esposa, e Davi assassinou, quebrou 4 mandamentos, adulterou, matou, e Deus não matou Davi. Então existe uma analogia das pessoas ali em relação a isso. Uns dizem aqui, é contra o Espírito Santo. Fala, o problema teu aqui, Ananias e Safira, foi contra o Espírito Santo. É por isso, amado, não entristeçais. E outra coisa, a Bíblia vai nos orientar. Eu não sei onde é o versículo de cabeça, mas blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não há. Não há. É o único momento na Bíblia, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Talvez seja por isso que Ananias e Safira, porque não foi ao homem, mas foi contra o Espírito Santo de Deus. Está vendo a nossa responsabilidade, pastores? Uma igreja que cresce é uma igreja, diga comigo, dependente do Espírito Santo. Aprenda isso. O Atos 13, capítulo 2, coloca aí: e servindo eles ao Senhor e jejuando, diga servindo e jejuando, aí, e jejuando, diga comigo, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé. Uma igreja que cresce, uma família que cresce, uma família cheia do Espírito Santo, é aquela família que teme, é uma família que cresce, ela é totalmente, diga comigo, dependente do Espírito Santo. Jesus prometeu que daria o Consolador. Eu vou, mas eu vou deixar aí com vocês. Eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar o Consolador e ele vai orientar vocês. Irmãos, uma família que cresce, um homem de Deus que cresce, ele sempre vai valorizar a presença do Espírito Santo. Ele sempre vai estar pregando debaixo do Espírito Santo. A família dele vai estar orando, vai estar buscando a presença. Por quê? É o Espírito Santo, é o Consolador que fala assim: não vai por essa rua hoje, vai por aqui, porque vai acontecer um acidente. Hoje ora por fulano. É o Consolador que está perto. Fala: olha, vou te dar uma estratégia, e você vai fazer assim, e tudo vai dar certo. Então, amados, aprenda isso. Um homem, uma igreja, uma família cheia do Espírito Santo nunca irá tropeçar. Você vai orar e ele vai te direcionar. O Espírito Santo vai dizer: olha, tira isso do teu coração, tira essa inveja, tira essa mágoa, libera esse perdão, libera essa conciliação. Se essa voz não está falando, talvez você esteja longe do Espírito Santo de Deus. Já para o final, falta 1 minuto. Diga comigo, uma igreja que cresce é uma igreja cheia de serviço. Amados, muitas das vezes nós temos a característica humana de querer ser servido. Como é bom nós sermos servidos, né? Como é bom o esposo, o cafezinho. Minha esposa levou até um cafezinho hoje para mim, e quando eu estou cansado, às vezes eu chego muito cansado, eu deito com roupa e tudo, e a minha esposa prepara um pãozinho com queijo, um café. Irmãos, ela tem um negócio que eu não sei o nome, que é na cama, né, aquele negócio. Aí ela vai lá e leva, fala: oh meu Deus, eu estava com tanta fome, chego com muita fome. Isso aqui é só preparativo, não é o jantar, é para eu não desmaiar. E aí ela leva lá. É tão bom ser servido, eu falo: oh, isso aqui é de Deus. É tão bom nós sermos servidos. Mas, amados, servir é uma regra da natureza, aprenda isso. Eu vi outro dia um poeta que ele falava assim, que os seus rios, eles não produzem água, né, para si próprio. As plantas, elas não produzem a fragrância, meu Deus do céu, me ajuda aqui, para si mesmo. Uma fruta não come assim mesmo. Eu nunca vi uma manga, agora eu vou comer a outra manga. Então, serviço é uma própria regra
da natureza. É muito bom ser servido, mas quando o Espírito Santo nos usa para servir, com certeza, nós fazemos daquela vida, e a nossa vida, muito melhor. Quem entendeu isso, diga amém. E por final, uma igreja que cresce é uma igreja também que dá diga comigo, bom testemunho. Agora vai bater e vai doer. Bom testemunho com os de fora. Uma igreja que cresce, um homem de Deus que cresce. Irmãos, às vezes as coisas estão travadas na sua vida, porque você não está exercendo aqui esses princípios, você não tem dado bom testemunho para as pessoas de fora, e você fala, eu faço campanha, eu oro, eu jejuo, eu faço de tudo aqui, mas nada acontece. Pega essa palavra no YouTube e começa a ticar, dedo 1 lá, comunhão, unidade, visão, amor, Espírito Santo. Começa a ticar lá, falou, Senhor, qual dessas áreas eu preciso melhorar? Será que eu sou um crente que dou bom testemunho? E aí a Bíblia vai em Atos 2:47, diz assim, louvando a Deus, a parte B, e contando com a simpatia de todos o povo. Quem é que contava com a simpatia de todo o povo aqui? Quem era? Os discípulos. Será, irmão, que você lá no condomínio, você é aquele enjoado, aquele crente chato? Aqui na igreja é uma bênção, lá no condomínio é o mais chato da história. Lembre-se disso. Uma igreja que cresce, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é um ser humano que ele dá um bom testemunho. É aquele que linka com outros princípios. Qual é o princípio? De unidade, visão, generosidade, fé, mansidão, domínio próprio. Tudo isso você tem aprendido aqui, meus amados irmãos. Tudo isso você tem aprendido. Então, dei esse bom testemunho. E eu sei, fique de pé, que o Espírito Santo de Deus tem muito a nos ensinar. Esse legado da igreja primitiva. Repita comigo então, vamos lá. Número 1, diga identidade. Número 2, diga comigo, unidade. Visão. Diga, perdão e conciliação. Estende as mãos aos necessitados. É uma igreja fiel às Escrituras. É uma igreja perseverante na oração, na comunhão e no partido do pão. Pastor, o senhor nem falou do partido do pão. Precisa, meu Deus do céu. 7, precisa, pastor? Uma igreja que cresce, uma igreja que é desapegada. Diga, um crente desapegado dos bens materiais. Uma igreja que cresce também, diga, é uma igreja dependente do Espírito Santo. Uma igreja que cresce, diga comigo, é uma igreja que serve a sua comunidade, serve as ovelhas, serve. Você, crente, você quer ser servido, Deus está te chamando para o serviço, para alguém. Sirva, Deus quer te abençoar. E por fim, uma igreja que cresce é uma igreja que tem bom testemunho. Vamos orar? Pastor Laci, conduza esse momento aqui de oração. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando. Ministério de Louvor sobe aqui e nós vamos ter